agora vamos saber como está o mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Muito bem-vindo, bom dia para você, Luiz. Hoje o assunto é mercado, o Focus da semana. Verdade, Cláudia. Infelizmente, com más notícias. Bom dia a todos, muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o mercado financeiro, sempre com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Como já é tradição, toda segunda-feira o Banco Central divulga o Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? Aquele documento que compila a previsão de cerca de 100 instituições financeiras do país inteiro, com as principais variáveis da economia. E neste momento o grande debate é o futuro da inflação. Na semana passada a gente acompanhou aqui a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, que manteve a taxa básica de juros em 13,75% e deixou muito claro no seu comunicado de que não haverá espaço para redução de juros se o governo não ajudar com a política fiscal, ou seja, se o governo não controlar os gastos públicos. Vamos ao telão acompanhar as previsões desta semana, que infelizmente estão piorando, aliás, há 8 semanas consecutivas que o mercado vem jogando para cima, ó, setinha para cima, quem nos acompanha por imagem, tanto no Panflix quanto no YouTube, piorando a projeção para o IPCA, que é o índice oficial, agora 5,78%. Na semana passada, a previsão era de 5,74%. Lembrando que o teto da meta deste ano é de 4,75%, ou seja, 1 ponto percentual acima, até um pouco mais do que o teto da meta do Banco Central. Provavelmente o Banco Central não vai conseguir cumprir a meta pelo 3º ano consecutivo. Pior, para o ano que vem, está piorando também a projeção de inflação. Na semana passada era 3,90%, agora é 3,93%. Lembrando que no ano que vem o centro da meta é de 3%. Então o Banco Central começa a ficar preocupado também com o cumprimento da meta no ano que vem. Em relação a PIB, crescimento econômico, piorou um pouquinho. Na semana passada a projeção era de 0,80%, agora é 0,79% neste ano. Para o ano que vem, previsão de crescimento de 1,5%. Em relação ao dólar, sem novidades, R$ 5,25 no final deste ano, R$ 5,30 no final do ano que vem. E taxa Selic, o mercado continua enxergando um pequeno espaço para reduzir a Selic para 12,5% neste ano. E para o ano que vem, na semana passada, se acreditava numa queda ainda maior para 9,5%, agora subiu um pouquinho para 9,75% ao ano. Bom, a inflação é a grande preocupação. Os consumidores já perceberam que os itens estão mais caros e no transporte rodoviário a situação é a mesma. As passagens estão subindo e subindo bastante, não é isso, Marcelo Matos, que está conosco ao vivo aqui da cidade de São Paulo. Bom dia, seja bem-vindo, Matos. Bom dia, Luiz Arthur Nogueira, e a todos que nos acompanhem no Jornal da Manhã, segunda edição. Luiz, é uma questão global, né? O preço dos combustíveis. Você se recorda que durante a pandemia, no início, nós tivemos a redução drástica no consumo em razão do isolamento social. Os aviões, né, ficaram no chão lá nos aeroportos. Depois houve a flexibilização, o retorno das atividades, mas a OPEP, que é o cartel dos maiores produtores, para retirar aquele prejuízo, ela manteve praticamente sua produção, e daí nós tivemos aquele efeito em cadeia, o aumento acentuado dos custos de logística, transporte. O setor automotivo garante que pagava $4.000 por um container, passou a pagar $14.000 pelo mesmo container nas transações internacionais. Então, claro que nós tivemos toda essa situação bastante complicada em relação aos custos e também combustíveis. Daí a guerra da Rússia contra a Ucrânia no início de fevereiro do ano passado. A Rússia passou a restringir o gás natural e nós tivemos aí a utilização das termoelétricas com o diesel. Então o diesel houve um reajuste considerável também para cima, portanto, do diesel. E toda a situação que foi vivida no Brasil, né, no ano passado, a inflação, praticamente combustíveis e os alimentos. Tivemos aquela decisão via Congresso, aquele embate entre o presidente Bolsonaro, os governadores, o tabelamento praticamente do ICMS nos estados, houve o reflexo nas bombas, uma discussão que ainda permanece no início do governo Lula, 2 meses
vezes as regras foram mantidas, mas daqui para frente também não se sabe. De qualquer forma, chegamos aí nesse patamar que você falou. Claro, os custos aí do transporte rodoviário subiram 31% em 2022, muito acima da inflação, 5,79%, muito acima, inclusive, do transporte aéreo, 23,5%, e as passagens interestaduais subiram 13,8%. Claro que nós sabemos que quando há um reflexo no diesel e demais combustíveis, esse reflexo chega à mesa do brasileiro, chega às indústrias, chega às empresas, tudo acaba subindo porque o Brasil é extremamente dependente, né, do modal rodoviário. Então são as consequências que nós estamos nos habituando, infelizmente, a conviver, esse aumento elevado nos custos desde a pandemia e até agora. A guerra não acabou, a pandemia também ainda não acabou e todos esses efeitos são sentidos principalmente aí pelos brasileiros. Para se ter uma ideia, algumas empresas estão dizendo que longas distâncias hoje o diesel custa mais do que a própria mão de obra, ou seja, era um item que representava 30% aí dos custos das empresas rodoviárias, mas hoje a situação extremamente delicada, Luiz. É, por isso que o governo Lula manteve os impostos federais zerados sobre o diesel até o final deste ano, ao contrário da gasolina, que pode ser aumentado o imposto federal a partir de agora, de março. A gente agradece ao Marcelo Matos, ao vivo, com as informações sobre o custo do transporte rodoviário. Agora são 11h24, nós vamos ao vivo ao Rio de Janeiro, cerimônia de posse do presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, que fala neste momento. Vamos acompanhar. Papel central no desenvolvimento da indústria de papel e celulose e no complexo industrial da saúde. O BNDES contribuiu muito para a transição energética no Brasil, apoiando a geração de energia eólica, inclusive substituindo importações. Nós já produzimos aerogeradores e a energia solar fotovoltaica, que somados hoje representam uma parcela significativa da potência energética do Brasil, tornando o Brasil mais verde. O BNDES não foi apenas gigante no fazer, foi gigante também no pensar. E o pensar fez o fazer. O BNDES foi seminal no planejamento do Brasil. Foi um BNDES que gerou o plano de metas de Juscelino Kubitschek. Foi um BNDES que gestou o plano trienal de Santiago Dantas e Celso Furtado, num período extremamente difícil, interrompido pelo golpe militar. Pois bem, essa é uma tradição que iremos retomar. Para tanto, é vital que o BNDES seja uma instituição plural. Uma das maiores riquezas dessa instituição é a pluralidade do pensamento e o respeito democrático pelas diferentes visões de mundo. O BNDES foi construído por servidores desenvolvimentistas, como Inácio Rangel e Celso Furtado, e por liberais, como Roberto Campos, entre tantos outros. Essa dialética entre diferentes pensamentos, feitos com um debate qualificado e civilizado, contribuiu muito para o sucesso do BNDES. Vamos liderar pelo exemplo. Enquanto nós estivermos aqui, não haverá perseguição às pessoas, nem censura ao debate. Partimos do entendimento... Estamos ouvindo o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, que até agora deu declarações importantes, até de agrado ao mercado, dizendo que o banco foi construído tanto com pensamentos desenvolvimentistas, que ele representa, como pensamentos liberais, que o ex-ministro Paulo Guedes representava. Muito bem, a gente vai ao longo da programação da Jovem Pan News continuar acompanhando mais detalhes dessa cerimônia de posse do novo presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. Nós abrimos o programa falando que o Boletim Focus piorou pela 8ª semana consecutiva, projeção de inflação para esse ano, o Banco Central muito preocupado com a política fiscal do governo, e a pergunta é: o que isso tem a ver com o seu bolso, com os seus investimentos? Para responder essa pergunta, recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News, Matheus Spies, ele que é economista da Empíricos Research. Matheus, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia a todos da Jovem Pan. Estou muito bem, apesar das expectativas estarem se deteriorando, né? Verdade. Matheus, como é que isso impacta os investimentos? Você vê espaço para o Banco Central, de fato, reduzir juros esse ano? Está difícil que isso aconteça e as pessoas querem saber como é que a gente protege o dinheiro dessa perspectiva de inflação ainda alta. Olha, observamos ao longo das últimas semanas uma deterioração mais acentuada das expectativas, em especial de inflação, que tem provocado uma resposta por parte das autoridades monetárias, já não é de hoje, de um tom um pouquinho mais duro nos seus comunicados, né? Então, hoje a gente observou na semana passada o Copom também elevando na margem o tom, que desagradou, inclusive, autoridades do governo, né? O governo vindo, respondendo também com um tom duvidoso, questionando algumas coisas que já estão estabelecidas, né? Já consolidadas, pelo menos
recentemente consolidadas, como a autonomia do Banco Central. Claro que isso, como consequência, essa desancoragem das expectativas, tem como ponto negativo a perda, ou pelo menos a perda de previsibilidade em relação aos fluxos de caixa das companhias, né? Você não sabe mais qual é a inflação para se trabalhar ao longo dos próximos anos, essa questão de questionar a meta de inflação, algo que está já consolidado também para algo mais estável, que é positivo a longo prazo para a economia brasileira e, consequentemente, a gente tem não só no bolso, no dia a dia, a inflação subindo, mas também os ativos brasileiros, os ativos financeiros, respondendo de maneira negativa, né? Se desvalorizando, sendo trazidos a valor presente a uma taxa de juros maior, porque a precificação de uma taxa de juros é maior e, consequentemente, valem menos hoje no presente. Muito bem, daqui a pouco continua a entrevista com o Matheus, que mencionou muito bem os questionamentos que vêm sendo feitos, em particular pelo presidente Lula, tanto em relação à autonomia do Banco Central, quanto em relação ao sistema de metas de inflação. E isso impacta o mercado financeiro. Eu queria aproveitar para a gente conferir agora o mercado financeiro, e para isso nós preparamos algumas telas aqui para colocar no nosso telão, mostrando que a segunda-feira começou azeda, não só no Brasil, mas praticamente no mundo inteiro. Vamos ao telão aqui, repare, o índice Bovespa em queda de 0,41% aos 108.075 pontos. Com isso, a Bolsa já acumula queda de 1,5% neste ano, ou seja, quem investiu na virada do ano em Bolsa, hoje está literalmente perdendo dinheiro. No próximo gráfico, a gente vai ver as bolsas globais. Reparem que na Europa também tudo caindo. Frankfurt em queda de 0,88%, Londres 0,72%, Paris 1,35%, Madrid 0,64%. Por que o pessimismo global hoje? Porque na sexta-feira saiu um dado muito positivo de mercado de trabalho nos Estados Unidos. A economia americana está muito aquecida. E alguém vai dizer, mas é uma notícia positiva, porque isso derruba as bolsas? Porque o mercado interpreta que se a economia americana está muito aquecida, existe o risco de o Banco Central americano, o Fed, ter de elevar ainda mais os juros para desaquecer a economia e controlar a inflação. Então isso gera um pessimismo, as bolsas caem. Na Ásia também teve queda em Xangai, 0,76%. Tóquio foi exceção, subindo 0,67%. Hong Kong caiu 2,02%. Nos Estados Unidos, quem nos acompanha por imagem, no YouTube e na Panflix, está vendo também tudo em queda, mas esse é o fechamento de sexta-feira. O mercado americano abre agora, às 11h30, pelo horário de Brasília, com o índice futuro apontando queda também, ou seja, o mercado americano vai seguir o pessimismo do mercado europeu. E por fim, no próximo gráfico, temos o dólar subindo, é normal, quando a bolsa cai, normalmente o dólar sobe, 0,69%, R$ 5,17. Lembrando que na semana passada o dólar chegou a cair a 4,94. Mas aí o presidente Lula criticou o Banco Central e o dólar subiu. O euro em alta de 0,40%, R$ 5,56. Bitcoin caindo 0,39% aos 22.868 dólares. Por falar em Bitcoin, eu queria agora trazer uma reportagem da Camille Yunis, porque o Bitcoin gera muita polêmica. Tem gente que acha que é investimento, tem gente que acha que é loteria. O fato é que no ano passado chegou a bater 68 mil dólares, chegou a cair a 16 mil dólares, agora está em 22 mil dólares. E a grande pergunta é, qual é o futuro do Bitcoin? Acompanhe a reportagem de Camille Yunis. No final de 2022, o Bitcoin fechou com queda de 67%. Fatores macroeconômicos e crises fizeram com que o ativo passasse por instabilidades. Mas mesmo com a retração, a avaliação de especialistas é de que 2023 pode ser positivo para esses investimentos, inclusive para os países emergentes. É o que acredita o especialista no tema, Paulo Aragão. Mesmo agora, nesse período de baixa, a gente consegue ver um número bem grande, bem significativo de pessoas interessadas em saber mais sobre Bitcoin, saber mais sobre criptomoeda. Isso a gente pode ver, inclusive, com dados, né? Tem mais CPF cadastrados nas corretoras de cripto, por exemplo, do que na B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. Então, o tempo foi muito bom para o interesse em relação às criptomoedas. À medida que cresce o mercado de criptomoedas, cresce também, infelizmente, o número de golpes envolvendo os ativos. Por isso, antes de realizar qualquer tipo de investimento, é muito importante que a pessoa entenda e estude sobre o tema.
E foi pensando neste cuidado e na necessidade de difundir informações sobre o assunto que Paulo Aragão fundou em 2016 o Criptofácil, um site para divulgar notícias a respeito do mercado. Ajudar as pessoas a conhecerem sobre Bitcoin, então é algo que a gente confia muito, que a gente aposta muito, então a gente queria que mais pessoas conhecessem. E 2, também as pessoas conhecessem de uma forma positiva. Porque ali a gente conseguia trazer as notícias, a gente conseguiria fazer tutorial, fazer um conteúdo educativo, né, de educação realmente, para as pessoas entenderem o que é. Porque a partir do momento que as pessoas entendem o que é, elas estão mais aptas a realmente entrarem no mundo de uma forma segura. Diante deste cuidado, é muito importante que advogados e juristas estejam por dentro do assunto. Tainá Carneiro é CEO de uma empresa que oferece especialização para esses profissionais sobre criptomoedas. Para ela, é imprescindível que os advogados estejam antenados nas atualizações tecnológicas. São figuras muito importantes, porque é através desses profissionais que a gente viabiliza a produção, a regulação e também oferece segurança jurídica para que toda essa inovação possa acontecer de uma forma de uma forma estável, né, sem que ofereça nenhum risco sistêmico para a nossa sociedade. O Brasil é o 5º país com maior número de investidores em criptoativos. São cerca de 10 milhões de brasileiros, o que representa aproximadamente 5% da população. Pois é, o Bitcoin é um ativo de renda variável e, como o próprio nome diz, varia para cima ou para baixo. Você pode ganhar, você pode perder. É diferente da renda fixa, tem uma previsibilidade maior. Queria chamar de volta aqui o Matheus Spies, ele que é economista da Empiricus Research. O Matheus falou há pouco como é que a gente protege o dinheiro na renda fixa, com esse cenário de inflação mais alto. Eu queria agora, Matheus, ouvir o primeiro sobre a Bolsa de Valores. A Bolsa que é muito afetada por ruídos, sejam ruídos que vêm lá de fora, sobre alta de juros, sejam ruídos políticos internos por aqui, envolvendo o governo, o Banco Central. Quais são suas perspectivas para a Bolsa de Valores? Vale a pena, nesse momento, correr esse risco? Olha, olhando pragmaticamente em termos de preço, é possível observar a Bolsa brasileira e concluir que ela está muito barata, ou seja, valeria a pena ter sim parcela dos seus investimentos alocado em Bolsa brasileira. Entretanto, como você muito bem colocou, existem muitos ruídos domésticos e internacionais. Lá fora, a gente observou no ano passado um grande bear market, como não se vê há muito tempo, mais de décadas, essa sincronicidade entre queda de bonds, renda fixa americana e queda de ações americanas, e a gente continua nessa volatilidade, com a ansiedade do mercado, frente justamente a essa precificação de taxa de juros. Se tornou uma discussão eminentemente macro, apesar das empresas estarem na sua realidade diária, termos que avaliarmos os fundamentos, os fluxos de caixa esperados, a discussão se tornou macro. Aqui no Brasil, discussões políticas, como você muito bem colocou as falas do presidente Lula, que estão afetando também os ativos, como a gente precifica isso, o Banco Central como ele responde com mais ou menos juros, e lá fora, essa inconsistência entre alguns dados mais fracos, alguns dados mais fortes, que acabam gerando mais volatilidade no mercado. A gente viu lá fora abrindo em queda também, na Europa, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil não é diferente. A gente acompanha essa dinâmica internacional um pouco mais negativa, com tantos ruídos macroeconômicos, mas de maneira geral, Bolsa brasileira vale a pena, mas talvez migrando um pouquinho para nomes de mais qualidade, mais previsibilidade e menos risco nas carteiras. Aquelas empresas mais delicadas, de menor capitalização de mercado, menores em termos de valor de mercado, talvez elas devem ser preteridas em função de empresas mais robustas, com maior previsibilidade e mais estabilidade em termos de sua geração de caixa. Matheus, para quem está com medo do futuro, vale a pena investir em dólar? Dólar é proteção? Vale, com certeza. Para quem não tem moeda forte, moeda americana, não só a moeda americana é a moeda mais forte, tem o iene, tem o franco suíço, tem o próprio euro, mas o dólar é a tradicional, é a moeda principal do mundo. Se você não tem, de fato, vale a pena ter posições internacionalizadas. Historicamente, o brasileiro ele não investe muito no exterior, isso mudou um pouco nos últimos anos, tem melhorado, o brasileiro tem se sofisticado, mas principalmente em momentos de maior incerteza global, como quando se tem tensões geopolíticas, incerteza sobre recessão em países centrais, é fundamental que o investidor tenha também proteções em moedas fortes, como o dólar, como a gente bem citou, mas outras também que possam servir de estabilidade frente ao real, que é uma moeda mais exótica, podemos colocar assim, país emergente, tradicionalmente uma moeda um pouquinho mais volátil, fruto também das incertezas políticas que nós estamos passando. Matheus, para encerrar, nós temos 30 segundos. Para você, Bitcoin faz sentido como investimento ou é loteria?
É polêmico, mas eu entendo o Bitcoin como uma parcela muito pequena. Não sou especialista no Bitcoin, mas em termos de assimetria do retorno, você poder ganhar muito e perder também limitado, né? Você pode perder 100% ou pode ganhar 1000%. É uma assimetria interessante, mas com aquilo que você topa perder, 1% do seu portfólio, claro, se você for mais sofisticado, se você quiser entender mais, esse percentual vai variar, mas para quem quer entender realmente, faça uma carteira tradicional, sem muito samba, né? Sem muita coisa maluca, e daí colocar um pouquinho de Bitcoin pode ser interessante em termos de relação risco e retorno para o portfólio, sim. Boa, Matheus Espias, economista da Empíricos Research. Matheus, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Bom dia a todos e até mais. E para encerrar o mercado financeiro de hoje, um assunto que interessa a todos os trabalhadores com carteira assinada e que, portanto, pagam imposto de renda na fonte. Vocês lembram que durante a campanha o presidente Lula prometeu isentar de imposto de renda todos os trabalhadores que ganham até R$5.000. Começou o governo e a equipe econômica avisou o presidente Lula que não tem dinheiro para cumprir essa matéria, não pelo menos neste ano. Qual é o plano B? O plano B agora é isentar todo mundo que ganha até 2 salários mínimos. Acompanhe a reportagem de Catiúcia Sotomayor. Ainda não há uma definição, mas a ideia inicial é fazer essa mudança por medida provisória. E a MP tem força de lei e passa a valer assim que editada. A correção costumava ser linear na tabela. Hoje, a isenção integral de imposto de renda contempla remuneração mensal de até R$ 1.903,98. A partir desse valor, há 4 faixas de cobrança: 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. A proposta do novo governo é, em vez de fazer uma correção para todas as faixas, concentrar a isenção para quem ganha até 2 salários mínimos por mês. Atualmente, isso significa até R$ 2.604. Ou seja, um trabalhador que recebe R$ 10.000 por mês, por exemplo, continuaria isento apenas no valor antigo, R$ 1.903,98. A partir disso, pagaria normalmente a alíquota de 7,5%, que sobe conforme o avanço salarial. A última correção na tabela foi feita há 8 anos, em 2015. Estudos da equipe econômica do próprio governo federal revelam que isentar do imposto todos os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos pode resultar num impacto fiscal de até R$ 5 bilhões. Seria o início do pagamento de uma promessa de campanha do presidente Lula, que tem prometido isenção para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Outra promessa de Lula seria o aumento do salário mínimo para R$ 1.320 até maio. Se for mesmo definido esse reajuste, a isenção do IR, então, seria ampliada para quem tem renda mensal de até R$ 2.640. Mas ainda não há qualquer definição de onde sairá o recurso para cobrir esse rombo no orçamento. Porque, apesar da PEC fura-teto, que permitiu ao governo gastar além do previsto no orçamento, com a lei de responsabilidade fiscal ainda é preciso indicar como será feita a compensação dessa medida. De Brasília, Catiúcia Sotomayor.